não é como viver mais e melhor, mas por que eu quero viver mais e melhor. As pessoas que vão assistir esse episódio talvez se inspirem, talvez assumam o comando das suas vidas, talvez mudem os seus hábitos, talvez tenham mais saúde. A gente só precisa cuidar do nosso templo e cuidar bem, o máximo que a gente puder. Eu posso evitar doenças futuras, então? Se eu começo antes, se eu começo já a investigar antes? Agora, gente, eu tenho que escolher entre o amor ou realmente comer, dormir, comer, rezar e amar, né? Eu vou comer, rezar ou vou amar? O que acontece? Não sei. O que você aprende quando você está de frente a alguém que está numa situação de terminalidade, como você fala? Estágio terminal, né? Alô, família! Bem-vindos! Pessoas que ajudam outras pessoas a terem sucesso através das suas histórias, através das suas experiências. Hoje, a gente está com duas pessoas muito especiais aqui no DantasCast. Um prazer gigante receber vocês. A gente vai falar sobre um tema que é um tema de extrema relevância. Onde é que você quer estar daqui 10, 20, 30 anos? Hoje vamos falar sobre longevidade. Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer felicidade, só que para ter sucesso, para ter felicidade, tem que ter saúde. Esse episódio ele é inspirado nesse livro. Quando eu fui falar com o Dr. Felipe, quero te trazer, junto com a Flora, aqui pro DantasCast, pra gente poder falar sobre longevidade, falar sobre... Ele falou, cara, lê esse livro. Olha o livro. Uma liçãozinha de casa, né? E esse livro fala sobre a arte e a ciência de viver mais e melhor. Sim. Vocês, quando se encontraram, né? Vocês começaram a exercitar a arte de viver mais e melhor, não? Exatamente. E é isso que a gente quer tratar aqui nesse nosso episódio, né? Falar um pouquinho sobre longevidade, falar um pouquinho sobre esses cuidados prévios que nós temos que ter. Queria que você comentasse um pouquinho sobre por que você acha que esse livro é importante, né? Para a gente poder discutir e para que as pessoas possam se inspirar. Fabrício, posso chamar você de Fabrício? Fabrício Pode. Dantas. Fabrício, esse livro é muito bacana porque ele faz uma digressão. Ele já começa a fazer uma digressão. Ele volta para a medicina desde do começo, lá dos gregos, a medicina que ele chama de medicina 1.0. Depois ele vai adiante e vai falar da medicina 2.0, que são representados pelos grandes estudiosos do século XIX. E depois ele fala sobre rumo à medicina 3.0, que é a medicina que hoje, que eu acredito, que eu pratico, que eu vejo que as pessoas que têm cada vez mais se atualizado têm voltado para esse fim. Pelo que eu entendi, quando eu comecei a ler esse livro, o Peter, que é o autor do livro, ele é médico. Sim. E ele falava assim, que ele estava tratando pessoas em estado terminal, né, ou pessoas bem adoentadas, e a reflexão que ele tinha era que se aquela pessoa tivesse se cuidado há 20 anos atrás, talvez ela não estaria naquela condição. Fantástico. Eu ouço muito, com muito preconceito, às vezes as pessoas falarem sobre geriatra, né? Ah, geriatra, mas eu não estou velho. Né? Preciso procurar um geriatra. Quando é que a gente tem que procurar um geriatra? Olha, Fabrício... Quando é que a gente tem que pensar em ficar velho? Fabrício, olha só, se você olhar com atenção para esse livro aí, acho que tem um determinado trecho aí que você mostra até um caso específico, que é um jovem de 15 anos de idade, um jovem de 21 anos de idade, que ele faleceu, sofreu um homicídio, e eles fizeram um corte uma análise lá histopatológica, e eles observaram que tinha já placas de ateroma no endotélio. Vou explicar. Que bom. Já tinha acúmulo de gordurinhas dentro do tecido que reveste o vaso sanguíneo, das coronárias desse jovem de 21 anos. E no livro fala mais ainda que eles estão percebendo que
já existe a possibilidade de acúmulo de gorduras desde os 15 anos de idade. Desde a adolescência desse acúmulo, dependendo do estilo de vida e dos hábitos relacionados. Então, se você me perguntar quando que eu tenho que procurar um geriatra, desde que você atinge o seu ápice do metabolismo. 21 anos de idade, com toda certeza absoluta. Você pode procurar um 21 geriatra. anos de idade. Você está pode. dizendo que eu posso evitar doenças futuras, então? Se eu começo antes, se eu começo já a investigar antes, se eu começo... É um pouco disso, né, esse livro? Exatamente sobre isso aí. Quando eu pergunto sobre as pessoas, geralmente vem alguns temas assim que não dizem exatamente sobre a personalidade delas. Por isso que a gente faz uma brincadeira aqui, tá? É uma brincadeira que é tipo um quebra-gelo. Claro. Eu quero saber se vocês concordam participar. Concordando. Claro, Podemos? Claro. Os dois? Os dois. Então tá bom. Esse casal lindo. Obrigado. Obrigada. Vamos comentar aqui o seguinte, ó. Vamos começar o nosso teste psicológico, tá? Tá. Então, imagina. Ah, gente, será que eu vou passar? Tá. Não sei. Vamos lá, vocês dois. Quem que acorda primeiro, geralmente? Essa não é uma pergunta difícil. Não é difícil. Não é Você difícil. acorda primeiro, né? Eu acordo primeiro. Você acorda que horas, mais ou menos? 4h20 da manhã. Então acorda. Mas quando você acorda ela também, não? Acorda. Acorda. E aí, você tudo bem, não? No começo brava, não? teve muita briga. Eu achava um tremendo desrespeito. Porque pra mim, eu falo, não, tudo bem, cedo, 6 horas da manhã, ok. Eu pensei que você ia falar 6. Cedo, Não 6 horas da 4h30. manhã. Aí evoluímos 4h20. para 5 horas, com muita conversa, eu fui Aham. entendendo todas as coisas e, afinal, estou num processo aí também, não sou atleta, mas Uhum. acabei entrando na assessoria junto com ele, Legal. tô correndo, nadando, enfim. E aí eu entendi a necessidade, comecei a acordar às 5. Até que um dia o despertador começou a tocar 4h20. Eu falei, como é que é? E hoje é 4h20. É 4h20, Ah. toca, aí você ele toca, ele sai e você continua dormindo. Não, não tem como. Aí você acorda Eu também. já levanto e vou para as minhas rotinas matinais. Uhum. Mas ganha muito tempo também, não ganha? Quando começa a acordar muito cedo. O relógio biológico, ele fala muito isso, né? É, né? Como chama? Crono... Não, a gente fala bastante sobre crononutrição, né? E também sobre o ciclo circadiano, né? E Sim. quando você organiza o seu ciclo circadiano, você ajusta esse horário aí, né? Alguém já me falou, nossa, mas você vive em outro horário, outro fuso horário, não é possível, né? É como se existissem duas sociedades. Entendi. Tem a sociedade das 4, 5 da manhã, Aham. que é grande Que e é vem grande, crescendo. Que vem crescendo. E o Mas pessoal- dorme cedo, só por curiosidade, dorme Não, cedo também, né? evidentemente tem que dormir Tem cedo. que dormir cedo. né? Dorme tipo Eu sou umas 10 da noite, assim, umas 9 ou menos. 9 horas. 9 horas. Eu sou um defensor do sono e um sono de qualidade e um sono reparador. Né? Tá A gente bom. vai discutir isso muito Vamos mais à falar frente. sobre isso. Ó. Voltando aqui ao nosso tema psicológico, hein? Qual foi a primeira coisa que você pesquisou no Google hoje? Hoje? Lembra? Aí eu coloquei a sua página. Sério? Aham, eu coloquei sua página. É estudiosa então, né? Sim. Tá provando que é estudiosa, né? Muito bom, Sim. legal, bacana. Se tivesse um reality show sobre a sua vida, como seria esse reality show? Como seria sobre, olha, seria algo como algo relacionado à resistência, algo relacionado a desafios, algo relacionado a um triatlon que eu gosto Posso mesmo, falar a mas verdade? triatlon da Isso. vida Seria o quê? cotidiana. Eu brinco com ele sobre isso. Eu acho que seria das trapalhadas. Das Trapalhadas É. também. Ser trapalhão, assim, você... Os dois. Ah, são... É. Mas é muito. A gente fala, não sei como vai ser quando tiver filho, porque a gente, sabe aquele casal, assim, tudo a gente derruba, chave fica pra dentro, aí não tem como entrar, tem que voltar, chamar chaveiro, essas coisas. Mas é o tempo inteiro, assim, eu falo, se filmassem, Diga-se de passagem que eu faço teatro, como você sabe, justamente para organizar essas minhas trapalhadas. Ah, porque aí você tem um pouco mais de Porque- disciplina, Porque aí eu aprendo a me disciplinar mais. Planejamento, exatamente, não é isso? Exato. Muito bem. Passamos pelo teste psicológico, Maravilha. acho que nós já conhecemos um pouco mais sobre Flora, sobre Felipe. Vamos dar continuidade? Vamos. Então bora. Fabrício, nosso tema hoje aqui, nós pensamos em trazer para as pessoas é sobre longevidade. Né? Como viver mais e melhor, sem doenças.
E eu comecei a discorrer, escrever. Eu te indiquei um livro para a gente ler e falar sobre o livro aqui. Inclusive, é base muito daquilo que eu acredito, que eu exerço na minha prática médica. Mas, quando eu me dei conta, eu falei, nossa, mas eu acho que eu estou só falando coisas técnicas, um pouco sobre o que eu pratico, mas onde está o porquê? Então, a minha colocação sobre essa questão não é como viver mais e melhor, mas por que eu quero viver mais e melhor? E aí eu tive que refazer tudo. Eu vou te confessar uma coisa, eu revisitei meu íntimo, até cheguei a chorar com ela sobre esse aspecto, porque eu me trouxe desde a minha formação e como que eu me liguei ao tema, desde a minha mais tenra idade, quando eu era muito menino, e eu entendi como que eu fui me ligando a este tema. Se você me permitir, eu vou me apresentar, vou falar um pouco sobre como eu cresci, de onde eu vim, como se deram as minhas formações e quais são os meus objetivos com os meus pacientes. Então, eu vim de uma família cristã, muito novo, eu sempre ouvia meu avô pregar, que ele era pastor, e eu simplesmente cresci nesse lar, ouvindo versículos bíblicos, ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra e tudo mais. E quando eu cheguei aos 8 anos de idade, eu decidi que eu queria me batizar. E na igreja batista, naquele período, tinha uns ritos de passagem, né? Que chegavam, sentavam os diáconos, todos um do lado do outro, meu avô que estava ali presente, e eles estavam doidos para me interrogar como eu estou me sentindo aqui, interrogado. E eu fico com as mãos geladas, eu fico tenso, eu fico nervoso, porque realmente é um desafio falar em público. E eles queriam me cobrar um versículo bíblico que eu lembrasse naquele momento, que eu não era um grande leitor naquele momento, mas eu lembrei de um versículo bíblico, e o versículo bíblico, o único que eu consegui lembrar, é o único versículo bíblico com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. E eu falei aquele versículo bíblico. Aí eles falaram, ok, então maravilhoso, então você vai se batizar. E meu avô me batizou, enfim, maravilhoso, porque a gente fazia escolas dominicais, tudo até, e tinha um preparo, né? Bom, isso ficou no meu coração e eu nunca, assim, por mais que eu tivesse falado aquilo, eu ainda nunca tinha compreendido exato. Mas ali eu já tinha falado um pouco sobre longevidade. Passaram-se os anos, eu fui crescendo, eu sempre fui muito um entusiasta de esporte, de futebol, de todos os exercícios físicos possíveis e inimagináveis. E eu fiz odontologia primeiro, me formei dentista aos 21 anos de idade, mas eu decidi que eu queria algo mais, queria avançar. Fiz 3 anos de cursinho, mas já dentista. Só que nesse intervalo de fazer 3 anos de cursinho, eu tive que simplesmente abandonar naquele momento, aquela minha formação, e esquecer que eu era dentista e colocar minha mochila nas costas e sentar do lado de um rapaz de 17 anos, e eu tinha 21. E quando a gente é mais novo, essas diferenças fazem mais diferença em termos de ideias. E ali eu voltei alguns anos e como se eu tivesse entrado na máquina do tempo, viajado e começado tudo outra vez, agir como um menino, falar como um menino, ter sonhos como um menino. Essa foi sua volta para a universidade, é isso?
para o cursinho. Aham. Depois Sim. a universidade, na Sim. sequência. Então, fiz 3 anos de cursinho Aham. para entrar aos 24 anos na Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, na Unisa, na Universidade de Santo Amaro. E quando eu entrei, você sofre aqueles trotes naquela época, tinha muito isso. E eram rapazes novinhos assim. Você sabe o que você está falando, bicho? E eu olhava e falava, meu Deus, eu sou dentista formado. E eu tenho que esquecer absolutamente tudo isso. E olhar para esses rapazes como se eles fossem realmente meus veteranos e que eu tinha que me submeter. Mas mesmo assim eu estava ali como igual, como os meninos que entraram na classe, eu tinha 24, eles tinham 21, 22 anos, mais novos. Né? Claro que tem histórias diferentes, mas eram mais novos, em sua maioria. E depois eu tive mais afinidade com o pessoal da turma mais acima, de 5º, 6º ano, que esses regulavam comigo na minha idade e tudo mais. Tanto que isso foi pauta até de psicoterapia. E eu vou te confessar uma coisa, que num tempo eu fui até para psicoterapeuta porque eu estava com dificuldade de lidar com questões emocionais, relacionamento na época. Uhum. E a psicoterapeuta falou assim, eu sei porque você está aqui. Aí eu olhei e falei, epa, porque você brincou do Senhor do Tempo. E agora você se olha, você se apresenta como rapaz, como menino, mas os seus contemporâneos na idade cronológica, eles já estão casados, já têm alguma situação, e agora você está naquele limbo, sem saber exatamente qual é a sua idade. E isso foi a primeira vez que eu tive contato sobre isso. De falar, poxa vida, eu acho que eu me perdi de mim. Bom, passado isso, eu me formei médico aos 30 anos de idade. Tirei meu título de especialização em medicina da família. Lidei muito tempo com o pessoal nas comunidades. Conheci a árvore genealógica das pessoas, o contexto ambiental dos pacientes. Eu ainda achava que eu tinha que avançar um pouco mais. E quando eu fui para geriatria, porque eu percebia que eu tinha uma lida, isso era uma coisa natural minha, de ter uma lida com os pacientes, que eu conseguia ouvi-los, os pacientes mais idosos. E ali eu percebi que eles chegavam até mim com diversas doenças, com diversas prescrições médicas, diversos medicamentos do bolso, tirava assim na mesa, e eu tomo mais esse aqui, e cheio de doenças. Mas a senhora tem o quê? Quantas doenças? 1, 2, 3, 4, 5, 10 doenças, 20 doenças. E aí eu falo assim, mas por que a senhora está tomando essa medicação aqui? Ah, não sei, me deram essa medicação e eu tô tomando até hoje, ninguém nunca perguntou, eu também nunca falei para ninguém mesmo. E eu falei assim, nossa, mas essa medicação a senhora não precisa tomar mais. A senhora, desse ponto aqui, isso aqui não está mudando o seu desfecho clínico, não vai mudar a sua mortalidade, não vai mudar. Então vamos tirar essa medicação? Então eu me apaixonei profundamente pela desprescrição médica. Que legal. Você começou falando, Felipe, posso chamar de Felipe? Claro. Felipe, sobre honrar pai e mãe, né? Você fez o gancho aí sobre longevidade, sobre esse olhar diferente que você tem para as pessoas. Como é que chama? Melhor idade? Maior idade? Melhor idade. Melhor idade, maior idade, né? E em algum momento você encontrou Flora Elisa. E você, Flora? Posso chamar de Flora? Pode. Conta um pouco da tua trajetória. Vocês hoje trabalham juntos, né? Na promoção à Juntos. saúde, trabalhando com... ajudando pessoas a terem vidas com mais qualidade, né? Mas não foi sempre assim, né? Não. E é muito interessante porque a minha vida, Fabrício, eu também pensei muito, nossa, o que eu posso falar sobre mim? É muito difícil, né? Uhum. E a trajetória é longa, eu já tenho 42 para 43 anos, né? E
eu entendo que a minha vida, ela fez uma intersecção com a vida do Felipe quando nós nos encontramos. E eu vou te explicar o porquê. E para mim esse é um tema forte, né? Mas é o que direciona todos esses pilares, né? Eu tive não sei se você conhece a teoria do cisne negro. Você já... Não. Não? Posso contar rapidamente? Pode. Tem um autor, ele é libanês, americano, ele chama Nassib Taleb. Ele tem algumas obras importantes, uma delas é a teoria do cisne negro, e fala basicamente sobre eventos importantes, de grande magnitude e inesperados, que ao acontecerem, eles rompem com tudo e modificam toda a história da sua vida ou a história da humanidade. Exemplo, os terroristas de 11 de setembro, tudo o que aconteceu com a ascensão do Google, por exemplo, transformou tudo, né? Na nossa comunicação, tudo que a gente faz. Ou, por exemplo, pandemias, como aconteceu com o Covid. E a minha história, ela muda a partir daí. Porque eu vim também de um ambiente de negócios, uma menina alegre, ativa, que também sempre gostou de dançar, de se exercitar. E eu tive uma grande ruptura em 2021. A minha mãe teve Covid. E eu perdi a minha mãe. E nesse momento, Fabrício, é muito difícil a gente, de fato, entender o que está acontecendo, né? Encarar. Quando a gente fala de uma vida longeva, de repente você tem um corte, uma ruptura, né? Tão importante, a mais importante, que é com o útero, né? Com a sua mãe. E eu, a partir dali, eu precisei entender qual era o propósito de tudo aquilo, por que estava acontecendo, como eu ia me movimentar a partir dali, como eu ia levantar da cama e o porquê, né? Eu iria fazer isso. Então, o Felipe, ele chega nesse momento, e eu fiz essa ligação para te contar um pouquinho sobre isso, e até da nossa vida profissional juntos atualmente, porque eu estava enfrentando uma situação de corte dessa longevidade que a gente fala, né? Por um evento inesperado. E ele chega com uma visão de mundo completamente diferente, médico, que fala sobre geriatria e com uma vitalidade que fez com que acendesse todas as luzes internas da minha casa, que haviam se apagado. Eu já vinha fazendo muitas reflexões, e eu acho que é muito importante comentar aqui a base, né? Toda essa base, eu fiz um propósito com Deus quando tudo isso aconteceu. Eu não entendia por que eu estava sofrendo, mas eu entreguei a minha vida e falei, ok, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser dela. Esse sofrimento é demais, mas que eu possa transformar algum dia toda essa dor em força, uma força enorme para eu conseguir, de alguma maneira, tocar a vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas. Eu não sei como isso ainda, mas a gente vai descobrir lá na frente. E eu fui vivendo um dia de cada vez, e procurando me exercitar sem nenhuma vontade, procurando me alimentar sem nenhuma vontade, até que as coisas foram entrando no lugar. E é uma grande história de amor, porque quando nós nos conhecemos, a gente entendeu tudo, do porquê. Então, eu comecei muito nova,
na área de vendas, sempre tive essa facilidade, né, para criar realmente conexões e acabou que a minha carreira sempre se encaminhou para essas áreas de negócios, né, áreas de vendas. Então eu tive experiência em banco, trabalhei, não sei se eu posso comentar os nomes das empresas. Não é necessário, enfim. mas só bancos, né? Trabalhei em empresas de serviços, mercado farmacêutico, e aí até a última experiência eu estava numa empresa bem grande, bem conhecida de internet e, enfim, transporte. E aí eu acho que o que sempre pulsava, Fabrício, era uma questão mesmo... poxa, mas o que eu tô fazendo? Tudo bem, eu posso subir os cargos, né, dentro dessas organizações, mas qual que é o propósito disso? O que eu vou... Eu saio de uma empresa, vou para outra. Aí, cargo, né, vendedora, coordenadora, gerente. O que mais? E por quê? E isso não é o que pulsa para mim, né? E no paralelo disso, quando nós nos conhecemos, eu já com essa pegada comercial, esse olhar, essa coisa do marketing, eu falava para ele, né, Felipe, não, pera, vou te projetar mais, e vem cá, e você precisa olhar mais para essa situação, essa oportunidade, e tem potencial, e vamos lá. Então, eu comecei a fazer informalmente esse meio de campo, né? Trazendo um pouco mais do aspecto de negócios. Trazendo um pouco mais desse aspecto de negócios. Para a carreira do Felipe. Exatamente. E Fazendo assim, ele olhar para a carreira médica e não só o atendimento do paciente. Entendi. Né? Trazendo até o olhar da clínica, né? Escuta, você precisa ter sua clínica, né? Ter o seu espaço, com tudo que você acredita, enfim. E isso acabou acontecendo de uma forma muito natural e muito fluida, porque ele começou, inclusive, a me tratar, né? E a mudança começou a acontecer de dentro para fora. Que legal. Eu sempre fui muito comilona. E também eu tinha muito essa coisa do comfort, né? Eu quero assistir o meu filminho, quero, né, ter momentos sempre momentos de muita proteção até, avaliando hoje, né? Quero me proteger, quero meu cantinho. Eu diria que um prazer imediato. Que é a famosa dopamina, né? A dopamina... Barata. Dopamina barata. Prazer imediato e barato. De uma alimentação mais ali, né? O famoso salgadinho, famosa pizza. Bebida alcoólica, talvez? Não, bebida eu nunca tive. Na verdade, assim, não bebo, né? Vinhozinhos muito de vez em quando, com amigos, mas eu gostava, eu tinha essa coisa né, um bom vivan, né? Então, eu gostava de ter esses momentos e aí, o nosso encontro começou a mudar tudo isso, virar de cabeça para baixo, né? Tudo, né? No entanto que eu até falava para ele, eu falava, gente, eu tenho que escolher entre o amor ou realmente comer, dormir, comer, rezar e amar, né? Eu vou comer, rezar ou vou amar? O que acontece? Não sei. Eu tive que escolher, né? E os amigos até falam, né? Fabrício fala assim, mas como que é conviver com ele, né? Porque você não come mais, tem o fiscal, né? Tem o BOP atrás de você, não pode comer, não pode dormir, não pode fazer nada. Mas, na verdade, foi uma outra questão que começou a acontecer, né? Porque eu comecei a me transformar, eu comecei a entender muitas questões em termos de saúde, eu cheguei num momento que eu falo, poxa, eu tô com 40, te conheci com 41, né? Eu tô com 41. Como eu tô agora? Né? Vocês se conheceram onde? Já que você ficava na academia e você ficava em casa assistindo filme. Não, eu também treinava, mas... Você quer contar? Não, conte. Eu tô gostando de você contar. Eu tenho uma amiga, irmã, né, que é minha família.
Ela é maravilhosa, a Luciana. E quando ela assistir, ela vai ficar feliz de ouvir o nome dela. E a Lu, ela é uma pessoa muito espiritual, é uma pessoa muito especial também. E ela me conhece muito, né? E também tinha todo um contexto com a minha mãe, enfim. E ela, um dia, foi convidada para trabalhar num lugar onde ele trabalhava como médico. Uhum. E ela resolveu passar a filha dela em consulta para emagrecimento. Uhum. E falou, olha, filha, tudo bem, você vai aqui, vamos dar uma olhada no tratamento, mas orientaram, falaram, primeiro você precisa passar com o médico. E aí ela passou com o Dr. Carlos. E quando chegou na consulta, eles se conectaram, a Lu com a minha amiga, com ele, durante a consulta da filha. E quando elas saíram, a filha falou pra ela no carro, falou, mamãe, o Dr. Felipe é a cara da Florinha. Uhum. E elas, na hora, tiveram um estalo. Ela me ligou do carro depois da consulta e falou, escuta, não é por nada. Eu levei a Pietra pra passar no médico, mas eu encontrei o amor da sua vida. Ele precisa te conhecer. E você precisa conhecê-lo. E você fez que E eu falei, qual foi sua reação? tá maluca? Para com isso, não queria problema pra minha cabeça. E é interessante, né, Fih? Porque eu tava num momento também de detox, ele também. A gente depois entendeu que nós estávamos sendo preparados pro outro, né? Hoje a gente entende isso. Uhum. Mas quando esse insight das meninas aconteceu, ela mandou minha foto pra ele. E falou, não, você precisa... Mandou a minha foto pra ele, encontrei aqui, não foi? Foi. E ele tava fechado pra negócio, então ele nem deu bola pra minha foto. E ela mandou a foto dele pra mim. E quando ela mandou a foto dele pra mim, aconteceu uma coisa muito maluca, porque eu já tinha visto o Felipe através de amigos em comum. E eu lembro que quando eu vi o Felipe, eu falei, gente, que coisa maluca. Eu já tinha visto que ele era geriatra e eu me lembrei. Eu falei, gente, eu vi uma luz nele, uma coisa diferente, uma coisa realmente diferente. Ele é lindo, mas não foi só a questão da beleza física. Eu olhei e falei, nossa, me deu um uau. Mas isso passou. E eu falei, nossa, mas eu conheço ele. Quer dizer, eu não conheço, nunca fui apresentada, mas eu já vi essa pessoa. Inclusive, eu já quis que ele tivesse sido geriatra da minha mãe. Pena que não deu tempo. Olha isso. E eu falei, imagina, Lu, nunca, jamais, né? Deixa isso pra lá e coisa e tal. E ela, não, marca. Eu falei, não vou marcar nada. Passou, não marquei nada. E no final do ano, ela foi dar feliz... Aliás, dia 1º de janeiro de 2022, ela foi dar feliz ano novo pra ele e estava comigo. E ela falou, doutora, a gente vai se encontrar daqui a pouco, vamos trabalhar juntos. Ele, pois é, Lu, que legal, tal. E ele falou, então, bom ano pra você, ela também, muito amor, isso e aquilo. Quando ela falou muito amor, ela comentou, bom, amor, não sei, porque eu também já falei que encontrei só uma gêmea, mas você não quis saber. E dali, ele falou, mas que história é essa de uma gêmea? Lu, que é uma gêmea? E ela falou, pera, olha aí no seu WhatsApp que eu tinha mandado a foto dela, Flora, assim, assado. E ele tava fechado para negócio, e ele tava fechado para negócio. E eu também. Mas para ele, não. A casa gente... E aí, mas eu falei, imagina, né? Não tinha cogitado, não. Para, Lu, com isso. E aí ela começou a conversar com ele. E ele, enfim... foi dar uma olhada ali quem era, então, essa Flora Elisa que ela tava comentando, né? Aí você pode falar. E aí? E aí o que eu olhei ela ali com aquela vitalidade, né? De falar, de dizer, de brincar. Pois então, doutor Felipe, nós vamos fazer a sua consulta e brincou. Aí eu pus o óculos dela e fiz uma brincadeira. Fabrício, imagina, eu tinha acabado de sair de um Natal, de uma ceia de Natal de Réveillon. Eu tava toda inchadinha, tava toda rabo de cavalo, não queria nem saber. E eu tava brincando, não tinha nenhuma ideia de que aquilo fosse desenvolver pra nada. Até porque eu falava, não, nem vai olhar pra mim, sabe aquelas coisas? Uhum. E aí eu peguei o óculos e falei, tá bom, Lu, fiz um vídeo. Eu falei, então, doutor Felipe, comecei a brincar. E ela gravou esse vídeo e ela jogou no WhatsApp dele, mandou. Eu falei, você é doida?
Só que foi o que ele, né? Que foi eu o mais acabou. gostei. É. Porque Tava eu ridícula. amei aquele jeitinho dela espontâneo, Autêntico, assim. autêntico, e eu enxerguei vida. Simples. E aí, opa, ainda brinquei. Nossa, ela é doidinha, né? Ela é doidinha que nem eu. Porque eu me confio em pessoas normais. E foi ali que a gente começou a desenvolver o nosso relacionamento. Que aí Nossa primeira realmente conversa. nós começamos a conversar e a gente percebeu que a gente se conectou muito mentalmente. Muito. E foi isso que eu percebi que no final das contas ela começou a tratar as minhas dores. As suas dores. E esse livro fala sobre a arte e a ciência de viver mais E melhor. e melhor. Se você me permitir, eu vou falar um pouquinho sobre o que ele fala nesse livro. Então, essa medicina 1.0, Aham. que ele começa falando, é que, na verdade, é representada por Hipócrates. E ela perdurou por 2000 anos depois. E eles, na verdade, eles acertaram muito e erraram também muito. Era pautado basicamente na observação, na adivinhação, e eles exerciam a medicina daquela forma. Então eles acreditavam coisas que eles acertaram. Por exemplo, que nos alimentos não iam ser encontrados ricos remédios. Ou nos alimentos também poderiam ser encontrados péssimos remédios. Uhum. Eles também defendiam a caminhada, eles defendiam o exercício físico. Mas coisas, por exemplo, que eles erraram muito, a teoria dos humores. Que o humor colérico seria representado por pessoas que tivessem mais bile. Então, mas o grande legado que eles deixam, a medicina 1.0, é que eles passam a considerar que a medicina, que as doenças, elas não seriam frutos de uma ação direta dos deuses, mas que elas pudessem ser representadas pelo meio, pela natureza, coisas da natureza que pudessem provocar doença nos pacientes, nas pessoas. Então essa foi a medicina 1.0. A medicina 2.0, como eu já comentei anteriormente, essa a gente vai falar de Robert Koch, Joseph Lister, a gente vai falar de Semmelweis, enfim, esses caras, eles conseguiram, através de microscópio inventado naquele período, isolar o agente etiológico. Então eles encontraram bactérias, viram os micro-organismos e eles começaram a realizar experimentação. Experimentação, valorizar a hipótese diagnóstica, valorizar a teorização, né, para comprovar aquela hipótese diagnóstica, e reproduzir ensaios clínicos ou experimentos que eles pudessem obter os mesmos resultados com aqueles ensaios clínicos. E, claro, evidentemente, isso foi um grande avanço para a nossa vida, que foi assim que foi encontrado o antibiótico, a penicilina. É assim que a gente conseguiu achar cura para a AIDS, ou pelo menos controlar a AIDS, e achar cura recentemente para a hepatite C. A gente conseguiu sequenciar o genoma do Covid-19, produzir a vacina, e com certeza aumentou a expectativa de vida baseado na produção de antibióticos e saneamento. Com certeza. Mas quando a gente fala de doenças crônicas, como câncer, daí a medicina 2.0 não tem se mostrado tão bem sucedida. Então, quando você vai olhar os estudos científicos e que tratam de longevidade, é muito difícil você implementar ações ou estudar o paciente desde bebê até a 100 anos de idade, para você realmente fazer essas reproduções de resultados e tudo mais. Então você vai ver que são segmentos de estudos, 5, 10 anos. Então é difícil você trazer essa, como que as pessoas que vivem 100 anos ou mais vivem mais e melhor. Você vai ter que acompanhar esse paciente desde o início, como ele era bebê. Então é muito difícil você tabular resultados e estender a toda a população. E aí é onde entra a medicina 3.0. Que aí a gente está falando de uma mudança de mentalidade mais do que avanços tecnológicos. É claro, evidente,
A gente vai usar os nossos avanços tecnológicos, mas a favor dessa mudança de mentalidade. E que mudança é essa? Essa mudança de mentalidade é basicamente uma medicina que está pautada mais na prevenção, como você falou, do que o tratamento. E justamente, como você comentou bem, fez uma boa colocação, é que o evento de infarto agudo do miocárdio não começou naquele momento. Ele começou muito antes, com a doença, com a arteriosclerose. Mas o fato é que a medicina 2.0 começa um arco de tratamento a partir do evento do infarto agudo do miocárdio. Agora eu tenho que me cuidar, agora eu vou tomar todas as medicações aqui, porque você teve infarto, teve morte, células cardíacas. E quando a gente pensa em detecção precoce, em radares que possam nos guiar para essa prevenção, isso a gente trata essa medicina 3.0, entendeu? Posso fazer um complemento? Claro. Que às vezes eu traduzo para o paciente o que ele está tentando dizer. Mas fala no livro, inclusive, que é muito o trabalho que ele faz como geriatra. Eu falo, o geriatra ele vai olhar para o Fabrício lá na frente. Resumindo, é isso. Então, existem marcadores que, por exemplo, o Peter fala no livro, comenta, né, e são exames que até ele, por exemplo, pede normalmente para os pacientes, que a gente não vai ter esses exames indo ao cardiologista, a gente não vai fazer esses exames indo a, enfim, clínico geral, ou principalmente no momento de emergência. Jamais. Então, são marcadores que são determinados aspectos que esses profissionais eles conseguem hoje enxergar possibilidades no futuro. Possibilidades. Quer dizer, eu posso ir ao médico e posso fazer um exame e posso, de repente, através desses marcadores, eu posso evitar alguma eventualidade daqui a alguns anos. Já transformar hábitos, Fabrício, para evitar que lá na frente você desenvolva uma questão hereditária, por exemplo. Desculpa de cortar vocês, mas ela fala muito sobre... Ela gosta de falar uma coisa que uma vez eu pedi para ela, falou, mas nunca ninguém pediu isso para mim. Lipoproteína A, apolipoproteína B, A e B, que na verdade a gente está acostumado a ver que as pessoas pedem colesterol total, frações, né, triglicéridos, LDL, mas esse a gente tem observado com os trabalhos científicos em si, que são marcadores sensíveis, que nos mostram o quanto que aquele paciente está tendo probabilidade de acumular gordura no endotélio, né, o ateroma lá que eu falo tanto sobre obstrução e causa eventos cardíacos, cardiovasculares, enfim, inclusive AVC. E é isso que ela falou, sobre usar esses artefatos, esses sensores para a gente olhar para frente. Olhar para frente. E esse olhar para frente tem um tratamento, né? Tem uma mudança de hábito, tem o que eu li lá como elementos da longevidade, né? Fala sobre como é que você trata teu corpo, né? O que você come, exercício. Quer comentar um pouquinho sobre esses elementos, assim, pelo menos citar quais são? Claro. Então você deixa de ser passivo, um barco, mas você começa a ser o capitão desse barco. Que você tem que ter clareza, na verdade, dos riscos que pode te acometer. E você tem que ter, na verdade, uma alfabetização mínima da medicina, para que você possa, de fato, estar disposto a mudanças e enfrentar os problemas de frente. E aí a gente vai falar, bom, tá bom, então é o básico que você está querendo dizer, é sobre alimentação, é sobre sono, é sobre beber ou não bebida alcoólica, é sobre atividade física, como que se dá essa atividade física. E isso é bastante assunto. E eu vou amar poder conversar isso com você. No próximo episódio, é isso? Com certeza. Com certeza. Se você me permitir, eu vou falar com o maior prazer. Legal. Vamos então fazer o seguinte. No próximo episódio, vamos ter o prazer de receber aqui Flora de novo, Dr. Felipe. Obrigado pela disposição de vocês, mas no próximo episódio vamos falar um pouco mais no detalhe. O que eu devo fazer? Quais são o que a medicina já consegue nos dar de informação para eu poder assumir o comando desse navio? Nesse navio que é o nosso corpo, que é a nossa saúde, né? É sair da passividade, sair desse lugar onde o que vai acontecer comigo daqui a 20 anos? Não, o que eu gostaria
que acontecesse comigo daqui 20 anos. Perfeito. É isso? É isso aí. Topam participar do próximo episódio? Opa! Vai ser maravilhoso, né? Para você que está nos assistindo, se você tem uma história bacana, se você quer compartilhar a sua história, se você quer participar conosco aqui, entre em contato e participe do DantasCast. Para terminar, eu queria falar uma coisa pessoal para vocês, já que a gente falou um pouquinho sobre a vida pessoal. Hoje eu perdi um amigo. E antes de vir para cá, eu fiquei pensando muito se eu deveria vir, né? E pensei, em respeito ao estúdio, em respeito a vocês. Mas quando eu parei para pensar no que nós iríamos falar, esse meu amigo, infelizmente, não teve cuidado com a saúde. Era uma pessoa que não cuidava bem da saúde. Talvez as pessoas que vão assistir esse episódio, talvez se inspirem, talvez assumam o comando das suas vidas, talvez mudem os seus hábitos, talvez tenham mais saúde. E talvez mudem realmente o rumo das suas vidas. Então, eu vim por isso, né? Eu espero que a gente Fabrício. toque as pessoas que estão assistindo. Fabrício. Obrigado. Eu posso finalizar primeiro recebendo com o seu sentimento, né? E obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu, vindo pra cá, eu li um trecho desse livro que eu comprei. E se eu puder fechar com esse trecho, eu acho que vai fazer bastante sentido. Licença. Eu já deixei separadinho aqui pra gente. Ele fala o seguinte: diante de tanta complexidade psíquica, tantas armadilhas e cárceres mentais, como alcançar uma existência mais plena? A resposta está no código que orienta os nossos passos. Se quisermos enfrentar o mundo e gerenciar a nós mesmos, precisamos de princípios que governem, administrem, apaziguem e projetem a vida. Caso contrário, os solos da nossa personalidade, sejamos intelectuais ou iletrados, pais ou filhos, professores ou alunos, líderes espirituais ou seguidores, psiquiatras ou pacientes, serão terra de ninguém. Um deserto insólito, cáustico, estéril e doente. Aqui eu enxergo esse código, né, que orienta os nossos passos como o nosso olhar, mesmo o nosso olhar para Deus, sabe, Fabrício? Porque não adianta, a gente pode planejar o que for, mas quem dá a resposta final é Ele. A gente só precisa cuidar do nosso templo e cuidar bem, o máximo que a gente puder. Então, é isso. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhe esse vídeo, participe conosco. Esse projeto é para isso, é para a gente poder se inspirar, esse projeto é para a gente poder trazer informação que seja útil para nós no dia a dia. Obrigado. Muito Obrigada. obrigado.